1. No último episódio, os apóstolos de outros mundos que vieram para conquistar. Mas desta vez, Gon já estava pronto para essa guerra. Junto dos membros do culto demoníaco, ele subjugou os apóstolos. E no fim só sobrou um apóstolo, que era a Dama da Seda Dourada, não, Sylvia Vanail. Lord Boi que colhe as ruínas. A Seda Dourada orava desesperadamente. Uma nova. Por favor, me dê uma nova bênção. Os seres humanos são limitados quando estão encurralados. A mente e o pensamento de uma pessoa rapidamente ficam constringidos. Assim, humanos podem escapar, ou eles podem se agarrar a alguém. A Seda Dourada não era diferente. Em troca. Isso mesmo. Em troca, vou dedicar meu ser a você. Não, vou destruir este mundo, como você deseja. Ruínas. Destroços. Destruição. Muti adora essas coisas, né? Sou boa nisso. Coisas assim. Dei um passo à frente. A Seda Dourada ficou mais frenética quando ouviu meus passos. Ela recuou com urgência. Conforme ela saltava para trás, ela olhava para o céu vermelho brilhante como se a salvação viesse para ela mesma agora. Eu sou boa nisso. Lord Mutia. Se for apenas quebrar coisas, eu sou realmente. Mas não houve resposta. Isso é. A oração rapidamente se transformou em ressentimento. Isso é uma violação do nosso contrato. Eu me aproximei. Você me deu o poder de forjar um novo destino. Mas por quê? Por que há uma vadia estranha e maluca no meu corpo? Devolva. Devolva-me o meu corpo. Ah. Você está errada, o questionador herege disse alegremente. Se você está falando de mim, sinto muito, mas sou fisicamente homem. Então, suas palavras estão erradas. Você precisa dizer que eu sou um bastardo maluco, não uma vadia maluca, para ser preciso. Bem, para falar melhor ainda, você deveria dizer que sou um louco. Palavras saudáveis são a raiz de uma mente sã, senhorita Evanail. Cusão. A Dama da Seda Dourada, não, Sylvia Evanail gritou. Isso é errado. Sim, é errado. É uma quebra de contrato. Eu seria uma imperatriz. Eu iria subir para uma posição melhor do que a de Raviel e Vancia. Era isso que deveria acontecer. Esse é o meu destino. O destino que fiz. Então, você está quebrando o contrato. Mais um passo. Só então Sylvia Vanail desviou os olhos do céu. Eu estava perto demais para ela continuar me ignorando. Seu monstro! Sylvia Vanail balançou seu martelo. O martelo e a espada sagrada entraram em confronto. Sylvia Vanail esmagou com o martelo sem hesitar, eu facilmente desviei e rebati. À medida que continuávamos a lutar, Sylvia Vanail ficava cada vez mais impaciente. Uma mente impaciente era fácil de quebrar. Ah! Eu estava mirando na abertura criada pelo grande balanço do martelo de Sylvia Vanail. Eu cortei seu pulso. Claro, não houve feridas. Sem manchas de sangue, nem mesmo uma partícula. Não havia cor vermelha que atestasse sua dor, mas Sylvia Vanail gritava como se estivesse sendo dilacerada. Ela perdeu o controle do martelo. O martelo caiu no chão com um baque pesado. Eu encontrei os olhos de Sylvia Vanail. A poeira do impacto do martelo subiu até nossos joelhos. Escolha. Você já perdeu seu lugar neste mundo. Mesmo se você fugir assim, você não será mais a Dama da Seda Dourada. Você não é nada mais do que uma apóstola da constelação. Vou te dar uma oportunidade. Sylvia Vanail segurou seu pulso e olhou para mim. Se você quer permanecer como uma serva da constelação, faça o que quiser. Fuja. Eu vou deixar você ir. Mas se você tem qualquer apego restante a este mundo, se você quer ficar aqui e fazer algo mais, desista da bênção de sua constelação.
Por que eu faria isso? E morra pela minha espada. Eu apontei minha espada para ela. Você deve ter visto a batalha agora. Posso convocar aqueles que morrem pelas minhas mãos com todas as suas memórias de vida. Sylvia Vanail. Se você se render, eu irei convocá-la neste mundo para que você possa viver novamente como a Dama da Seda Dourada. Claro, sua vida não será a mesma de antes. Quaisquer atos contra minha amante, Raviel e Vancia, são proibidos. Mas isso é tudo. O resto, você pode fazer o que quiser. Você pode escolher se casar com o príncipe e viver como quiser. Por quê? Porque você precisa viver de novo. O céu agora estava misturando roxo com vermelho. No Império, os casamentos duravam desde o momento em que o céu ficava laranja até o momento em que o sol desaparecia. Eu imaginei que tínhamos menos de 30 minutos restantes. Como eu posso confiar em você? E se você me tratar como uma escrava depois de me invocar? Não serei capaz de me rebelar ou resistir. Pense nisso. Eu olhei para Sylvia. Por que os corpos de você e de seu mordomo foram escolhidos para serem possuídos? Você deu tudo para uma constelação para tornar seu desejo realidade. Sua memória, seu corpo, tudo foi dado à sua constelação. É por isso que havia uma lacuna neste mundo onde deveria estar o seu lugar. Qualquer um poderia ter tomado o seu lugar. Provavelmente foi assim que o bibliotecário de esquina fez com que o questionador herege e eu possuíssemos esses corpos. É compreensível porque o seu lugar foi deixado vazio. Porém, você já pensou por que o espaço do seu mordomo também estava vazio? Sylvia Vanail ergueu os olhos bruscamente. Não sei os detalhes, mas já me tornei um mordomo uma vez. Eu estava completamente imerso em sua vida. O que percebi então foi que este homem era pura e ardentemente devotado a você, Sylvia Vanail. Com isso, pude inferir o que havia acontecido. Eu garanto que você nunca teria sido feliz, mesmo se você fosse a imperatriz. O quê? Você disse isso antes. Você não quer ser a imperatriz porque ama o príncipe, mas porque quer ser melhor do que Raviel. Você acha que sua vida seria tranquila se você se tornasse a imperatriz dessa maneira? Balancei a cabeça. Você é bastante capaz, mas não tanto quanto Raviel. Sua família não tem o poder e a dignidade dos Ivancias. Você não tem a capacidade de Raviel de liderar e comandar uma multidão. Depois de se tornar imperatriz, as pessoas nunca vão parar de compará-la a Raviel e rebaixá-la. Pelo resto de sua vida. Vamos apenas dizer isso. Digamos que havia um mordomo. O mordomo viu sua mestre sofrer por toda a sua vida. O mordomo que conheço é um homem que está disposto a desistir de tudo para salvá-la. O mordomo teria pensado. A Dama da Seda Dourada teria sido feliz se apenas não tivesse sido a imperatriz. É isso que eu acredito. Meu mordomo. Meu mordomo regrediu? Não. O mordomo não era um regressor. Você fez um desejo para si mesma. Mas não foi isso que o mordomo fez. Ele fez um desejo por você. Ele não queria refazer a vida dele. Ele só queria que você voltasse. O que você quer dizer? Você. Você se lembra do nome do seu mordomo? Hã? Sylvia Vanail franziu a testa. É claro. O nome do meu mordomo é. Porém, Sylvia Vanail não conseguia dizer o nome dele. Suas sobrancelhas se franziram ainda mais. Depois de um tempo, sua carranca sumiu um pouco. O olhar de Sylvia Vanail vagou para o ar, confuso. Espera. Não pode ser. Ah, o. Eu calmamente observei Sylvia Vanail. Isso mesmo. Neste mundo, o mordomo nunca foi chamado pelo nome. Nem mesmo Sylvia Vanail o chamava pelo nome. Ele era seu único mordomo e amigo de infância, mas ela apenas o chamava de mordomo. Não havia necessidade de chamá-lo assim quando estivessem sozinhos em seus aposentos. Raviel e Vancia também nunca chamavam o mordomo pelo nome. Todas as informações do Império estavam ao seu alcance, então ela não podia ignorar alguém tão próximo da Dama da Seda Dourada. Mordomo.
Aquele que eu possuí. O servo do baronato teve seu nome apagado deste mundo. Porque ele realmente dedicou tudo a uma constelação. Eu também não sabia seu nome, apesar de estar completamente imerso em seu papel. Eu não conseguia me lembrar do nome de maneira alguma. A expressão de Sylvia Vanail desmoronou. Então, o quê? Assim como uma torre robusta caindo do topo. Você está dizendo que o mordomo se foi? Sim. É o mais provável. Este mundo regrediu 3 vezes. Primeiro, Sylvia Vanail desejou a uma constelação para voltar ao seu passado. A constelação que concedeu seu desejo foi o boi que colhe as ruínas. A constelação que governava a destruição e recriação concedeu a Sylvia Vanail outra vida. Sylvia Vanail venceu Raviel ao se tornar a imperatriz. Então, o mordomo fez um pedido para outra constelação. A constelação que concedeu seu desejo. Não tenho certeza de quem era. O mordomo se dedicou totalmente à seda dourada e, como resultado, o mundo voltou ao seu estado anterior, à época antes de a Dama da Seda Dourada se casar com o príncipe herdeiro. Para o passado, quando nada havia sido decidido ainda. Finalmente, Raviel causou uma regressão. A constelação que concedeu seu desejo era um fragmento da deusa guardiã. Por causa dessa regressão, o mundo ficou preso em 10 dias, girando para sempre. E finalmente chegou até agora. Não podemos saber o nome do mordomo. Nunca. O que o mordomo estava pensando enquanto te servia a vida toda? O que ele estava pensando quando orou para que você voltasse, sacrificando tudo o que ele tinha? Nunca podemos saber. Porque ele se foi. Mas o mordomo gostaria que você vivesse uma vida diferente. E foi por isso. Eu quero conceder o desejo do mordomo. Sylvia Vanail. Em um tempo que você não conhece, alguém cujo nome você não sabe se sacrificou por você. Ele a amava mais do que qualquer pessoa e queria ficar com você mais do que qualquer pessoa, mas desistiu de tudo. Essa era a maneira que um mordomo sem nome a amava. Viva de novo. Ainda não era tarde demais. Viva de novo como ele queria que você vivesse. Sylvia Vanail não disse nada. Suas mãos tremiam. Ela abriu a boca e fechou-a novamente, sem dizer uma palavra. Suas cordas vocais estavam tremendo. Lá, uma vida estava se contorcendo. Uma vida amaldiçoada. Quão cruel era para que, mesmo assim, alguém ainda quisesse que ela vivesse? Sylvia Vanail abaixou lentamente a cabeça. Ela não tinha mais forças para olhar para frente. Lentamente, a luz começou a escapar de todo o seu corpo. Ela estava renunciando à bênção da constelação. Certo. Eu levantei minha espada. Eu guardei a espada da compaixão e invoquei a espada dos ídolos novamente. O pôr do sol vermelho escaldante. A sombra da minha espada no chão era longa. A espada de sombras balançou. O apóstolo de boi que colhe as ruínas morreu. O sol se pôs. Todos os apóstolos dos outros mundos foram subjugados. Os seres que ameaçavam este mundo desapareceram. Estágio concluído. Uma voz soou, anunciando a notícia. Era provável que neste lugar, apenas o questionador herege e eu pudéssemos ouvir. Hoje, o estágio do 25º andar foi concluído. Era a voz da torre. Anunciando a todos novamente. Hoje, o estágio do 25º andar foi concluído. Calculando desafiadores. Cálculo concluído. Os 3 desafiadores estão sendo anunciados. As pessoas começaram a abrir os olhos. Petra. Os membros do culto demoníaco. Os convidados do casamento. Uma a uma, as pessoas que haviam sonhado devido ao canto dos apóstolos acordaram. Ah! Que porra! Palavras flutuavam acima de todos eles. Rank do nível de contribuição. Rank 1. Rei da morte. Rank 2. Questionador herege. Rank 3. NA. Eu olhei para o texto em silêncio. 2 pessoas entraram neste estágio. O bibliotecário de esquina havia enviado apenas o questionador herege e eu.
No entanto, a torre afirmou que havia 3 desafiadores. N.A. O nome do terceiro desafiante, que não deveria existir, não apareceu. Fiquei olhando para o céu por um tempo. Raviel veio para o meu lado e segurou minha mão. Nossos ombros se encostaram. Então, Raviel lentamente olhou para nossos convidados. Minha esposa será o duque consorte de Ivancia. Os convidados que acabaram de acordar de seus sonhos olharam sem expressão para Raviel e para mim. Há alguém que seja contra este casamento? Ninguém conseguia abrir a boca. Alguns podem ter ficado insatisfeitos com isso. Certamente, havia pessoas que queriam se opor. Mas essa possibilidade foi deixada no passado. A própria existência de mundos alienígenas era inspiradora, e os convidados me testemunharam derrotando esses seres alienígenas. Os convidados silenciosamente se submeteram às palavras de Raviel. Bom. A pessoa que almejava isso e definiu hoje como o dia do nosso casamento. Raviel, minha noiva, assentiu profundamente. Eu declaro meu casamento com este homem completo. Estágio concluído. Isso significava que este mundo, o conto da Academia Sorvin, havia se tornado oficialmente uma parte de nossa torre. Os caçadores agora podem ir e vir deste mundo. No entanto, é claro que eles não podiam entrar livremente. Eles precisavam ser julgados pelas grandes guildas. Por exemplo, um caçador regular precisava de uma licença para entrar no Império Aijin. O que quero dizer é... Pouco depois do anúncio de conclusão do estágio, uma luz branca brilhou. A luz explodiu em todo o salão de casamento. Era a visão dos caçadores sendo teletransportados para o andar. Rei da Morte! Não, Kingonja! Você! Conforme as luzes se apagaram, vi alguns rostos familiares. Como você pôde se casar sem nos consultar? Algumas pessoas podem viajar entre andares sem autorização. Por exemplo, os chefes das grandes guildas. Um deles, a caçadora de rank 2, mestre do dragão negro, estava vermelha. Eu sou contra este casamento. O Rei da Morte é um caçador que representa a nossa torre. Obviamente, o casamento deve ser realizado no primeiro andar da nossa torre, a cidade da Babilônia, não aqui. Temos que transmitir isso para todo mundo. É inválido. Este casamento totalmente não conta. A mestre do dragão negro não era a única com algo a dizer. Rei da Morte. O caçador de rank 1. O santo da espada pigarreou. Em primeiro lugar, parabéns por concluir o estágio. Sinceramente. Foi um romance extremamente acelerado. Não, eu sei que é rude falar sobre isso aqui, mas como um homem velho, eu gostaria de dizer uma coisa. Não se atreva. O santo da espada fechou a boca. Atualmente, ele parecia estar se recuperando de sua mentalidade de Bomer. A cruzada começou a falar. Houve um alvoroço enquanto você desafiava este estágio. Por que diabos vocês dois se apaixonaram? Apesar de tudo, Rei da Morte, fiquei firmemente ao seu lado. Somente aqueles que experimentaram o amor à primeira vista podem entender. Não precisa se preocupar. Eu entendo. Confie em mim, vou acalmar a mestre do dragão negro. Então, por algum motivo, a cruzada ergueu asperamente o nariz. Seu olhar parecia dizer, eu entendo tudo sobre o seu amor. Fiquei sem saber o que ela queria dizer com isso. Eu me virei para Raviel. Raviel estava sem expressão. À primeira vista, é isso. Eu podia entender seu olhar aparentemente inexpressivo porque a amava. Raviel estava, observando a mestre do dragão negro e companhia com grande interesse. Seus olhos vermelhos transbordavam de curiosidade. Gonja. Meu amor. Sim, meu amor. Parece haver muitas pessoas que você precisa me apresentar. É. Já era um pouco tarde, mas era hora de ela conhecer minha família. Eu pensei em fazer com que ela conhecesse todo mundo antes do casamento, mas a cultura aqui era diferente. No Império, era comum que as famílias fossem formalmente apresentadas umas às outras após a união. Não é natural. Raviel inclinou a cabeça.
Muitos membros da família moram longe da residência principal. A cerimônia de casamento é o que os convida e os reúne. Na noite após a cerimônia de casamento, as famílias da noiva e do noivo finalmente se cumprimentam. Oh! Certamente é verdade. Fiquei imediatamente convencido. Bem, sim. O casamento também era uma união entre famílias. Caçadores como nós, que fugiram do mundo exterior, não podem realmente falar sobre família, mas o império era diferente. Havia uma importância maior para a família do que para o indivíduo. E essa cerimônia de casamento não simbolizava apenas a união de famílias. Um casamento de nações. Não, era um casamento de mundos. Representando o império estava Raviel. Representando a torre estava eu. Já que era nosso casamento. O grande camareiro, meu pai adotivo, manteve seu sorriso irônico. Nunca imaginei uma ocasião dessas. Já mandei tantos pássaros mensageiros ao imperador hoje. Não sei o que dizer a ele agora. Sim. Isso também foi inesperado para nós. Disse a mestre do dragão negro. Ela estava extremamente calma, como se não tivesse ficado agitada alguns momentos atrás. Os poderosos do Império e da Torre sentaram-se lado a lado a uma mesa, cada um com a guarda levantada para o outro, mas ambos surpresos. Mas, em vez de um infortúnio, foi um golpe de sorte. Lorde Tesoureiro, é uma sorte que nosso primeiro encontro com você seja durante um casamento. Então, eles deixaram de lado a cautela e o constrangimento e continuaram a falar. Você está dizendo que seu povo vem de outro mundo, correto? É um caso estranho que é bastante difícil de explicar a Sua Majestade, quanto mais a seus súditos. Sim, isso mesmo. Eu entendo bem a situação do seu império. A mestre do dragão negro assentiu. Ela parecia familiarizada com a atuação diplomática. Ela sabia muito bem como andar na linha entre competência e educação. No entanto, Lorde Tesoureiro deve ter visto a invasão de seres de outros mundos. Se uma pessoa nega a verdade, então um dia a verdade negará a pessoa. Estou preocupada com esse futuro. Você fala verdadeiramente. Obrigada. Lorde Tesoureiro, o que devemos fazer a partir de agora é chegar a um acordo comum. Por 5 anos, 10, 20 ou talvez até mais. Ambos os lados falaram com calma. Raviel tinha controle sobre o povo do Império, e eu tinha confiança total dos melhores ranqueiros da torre. Nosso casamento foi uma grande fortuna para os dois lados. Normalmente é difícil reunir fisicamente pessoas com poder de lados opostos, mas o casamento entre Raviel e eu cuidou dessa árdua tarefa desde o início. Nossas negociações não poderiam ter começado melhor do que isso. Eu estava sentado nos assentos de honra com Raviel. Colocando a mão debaixo da mesa, segurei a mão de Raviel. Com força. Raviel naturalmente entrelaçou seus dedos com os meus. Esse único gesto me fez relaxar. A noite foi longa. As estrelas brilhavam. A luz das velas na mesa tremeluzia e, entre as velas, as pessoas falavam. De repente, tudo estava lindo. Raviel. Fale. Um sussurro baixo. Há alguns outros que quero apresentar a você. Além daqueles aqui. Sim. Então devemos ir vê-los. Raviel se levantou de seu assento. O povo do Império parou imediatamente de falar. A noite ainda é longa. Continuem falando com os outros. Estou saindo brevemente para conhecer o povo da minha esposa. Ninguém poderia impedir Raviel de partir. Como esperado da duquesa de Vancia. Se sair quando quisesse era prova do poder de alguém, então meu marido tinha um poder incomparável aqui. Levei Raviel para onde os membros do culto demoníaco estavam sentados. Ó! Jovem mestre! Você é um recém-casado agora! O demônio da espada ergueu o copo e riu alegremente. Todos os membros do culto estavam bêbados com o álcool servido no casamento. Quando me viram, tentaram se levantar para nos cumprimentar, mas acenei com a mão. Os cultistas então se curvaram em suas posições sentadas. Parabéns! Muitas bênçãos para você, jovem mestre!
O álcool aqui tem um gosto único e delicioso. Viva o culto demoníaco! Ufa! Vocês dois realmente ficam bem juntos. O salão do casamento ficou barulhento imediatamente. Isso não podia ser evitado com 1000 membros do culto demoníaco causando uma confusão. Eu sorri de forma irônica. Demônio da espada. Venha cá. Sim. O demônio da espada piscou, ainda segurando uma taça de vinho. Ele parecia entorpecido, como se não esperasse ser chamado por mim. Os cultistas bêbados ao redor dele gargalharam. Olhe aquilo! Eu sabia que ele seria repreendido pelo jovem mestre um dia. Ele se esquece de falar educadamente sempre que o jovem mestre chama. Tolo! Chute o traseiro dele, jovem mestre! O demônio da espada largou o copo e hesitantemente se aproximou de nós. Sua ousadia de quando decapitou o general da Legião Fantasma havia desaparecido completamente. Ele se encolheu como uma criança que fez algo errado. Desculpa. Jovem mestre. Nunca tive muitas aulas, por isso não sei falar com educação muito bem. Mas, em minha mente, ainda admiro o jovem mestre. O demônio da espada que apresentou muitas desculpas. Eu coloquei minha mão em seu ombro. Raviel. Então, eu disse à minha noiva. Este é o demônio da espada. Ele é um subordinado de minha mestre. Minha mestre era o chefe de um grupo chamado Seita Demoníaca. Ela selecionou 4 pessoas notáveis entre o culto e os chamou de 4 lordes demônios. O demônio da espada é um deles. Raviel olhou para o demônio da espada. O demônio da espada se contorceu. Um homem simples. Sua fala é áspera e sua atitude é pobre. A mestre de minha esposa não deve ter julgado uma pessoa por sua fala ou atitude. Já que ela o encontrou de um lugar difícil e pobre, você deve ser alguém precioso e nobre. Eu sou Raviel Ivancia. Sou uma duquesa do Império e esposa daquele que você chama de jovem mestre. Espero que possamos nos dar bem. Sim. Vamos, nos dar bem. Eu virei minha cabeça. Lorde Demônio Volion. Venha aqui. Alguém se levantou do centro do grupo. Ele curvou a cabeça educadamente. Sim, jovem mestre. Um estranho silêncio se instalou no ar noturno. A conversa fiada que acontecerá enquanto eles bebiam havia morrido. Chamei cada um dos 4 lordes demônios, um por um, e a cada vez, os lordes demônios foram muito educados. Então, chamei a próxima pessoa que gostaria de apresentar. Petra. Sim, milord. Venha aqui. Sim. Petra, que havia se misturado aos cultistas, levantou-se. Talvez ela estivesse esperando minha convocação enquanto arrumava sua roupa. O nome desta criança é Petra. Eu falei. Petra nasceu originalmente como um monstro sem nome. Ela era um doppelganger. Ela podia imitar tudo o que comia. Petra comia feras como sapos e cobras no início, mas acidentalmente passou a comer humanos. Então, Petra baixou a cabeça calmamente. Às vezes, seus ombros tremiam um pouco. O estranho silêncio persistiu. Ao apresentar suas vidas, também apresentei a minha. Uma pessoa contava a outra sobre sua vida. Suavemente. Sob a luz do luar. Era um ato sagrado por si próprio. E... certo. Eu tirei a espada sagrada do coldre da minha cintura. Esta é brilhante. Brilhante? Sim. Ela tinha um nome mais nobre no início. Ela foi enganada por um homem mau e foi selada com uma espada. Seu nome verdadeiro, Ai Deusa Guardiã, parecia um desperdício, então eu apenas a apelidei de Brilhante. Já que, você sabe, ela é brilhante. Muito brilhante. Entendo. Raviel riu um pouco. O senso de nomeação de minha esposa é bastante severo. Impiedoso. Se fosse eu, pelo menos a teria chamado de Rui. Brilhante jura lealdade à parceira do guerreiro. Brilhante foi rápida em mudar de lealdade. Você não pode vê-lo aqui, mas eu tenho um amigo. Baeh Orion. Raviel,
você pode nunca vê-lo. Você também não pode encontrá-lo. As circunstâncias do meu amigo são um pouco peculiares. Ele não pode se mostrar para os outros. Meu parceiro. O jeito dele de falar é totalmente vulgar, É cerca de 30 vezes pior do que o demônio da espada. Mas ele é muito forte. Incrivelmente forte. Ele foi o primeiro a me ensinar a espada, e ele me ensinou a usar aura também. Ele é uma pessoa importante. Orion estava em silêncio. Ele estava vestindo um uniforme surrado de artes marciais. Seus braços estavam cruzados. Em vez de falar como de costume, Orion olhava silenciosamente para Raviel e eu. Sem este amigo, não acho que teria suportado meu tempo sozinho. É mesmo? Sim. Então, devo expressar minha gratidão a esse amigo. Raviel baixou a cabeça para o espaço vazio em que ela não conseguia ver nada. Conhecer Gonja me deixou feliz. Se esse amigo não tivesse ajudado Gonja, minha felicidade nunca teria acontecido. Obrigado por tudo que você fez por Gonja para que ele pudesse estar aqui agora. Orion abriu lentamente a boca. Sim. Por favor, cuide desse garoto maluco. Eu falei por ele. Se aquele amigo ouvisse as palavras de Raviel, ele teria dito para cuidar de mim porque sou maluco. Você tem um amigo maravilhoso. Respirei fundo. Raviel. Isso é tudo para mim. Tudo que eu amo. Todos que abriram e entraram pela porta do meu coração. Minha família. Raviel segurou minha mão com firmeza. Meu amor. Sim. Vamos dançar. Havia uma paixão intensa nos olhos de Raviel. Eu hesitei. No entanto, quando Raviel olhou para mim assim, querendo fazer algo comigo, eu não pude dizer não. Eu nunca dancei direito antes. Deve haver algo das memórias do mordomo remanescentes. Por favor, use-as. E se eu acidentalmente pisar no seu pé? Vou me matar. Em vez de responder, Raviel se moveu. Ela se abaixou e tirou os sapatos pretos. Um momento depois, ela pisou descalça na grama e na sujeira do gramado. Pés brancos. Ela apenas tirou os sapatos, mas parecia leve como o vento. Venha aqui. Hesitante, tirei os sapatos e as meias brancas. Raviel imediatamente pegou minha mão e me levou embora. 1 passo. 2 passos. Raviel pisou nas pétalas que caíram no gramado na ponta dos pés. As pétalas brancas das magnólias e das flores de cerejeira ficavam mais brancas a cada passo. Ninguém fez um único som. Nenhuma música fluía. Não havia nem mesmo um lustre como o que decorava o salão de baile, apenas o luar que caía como gelo no jardim de flores. Um baile só para nós dois. Viu? Eu sorri enquanto seguia os passos de Raviel. Eu estou uma bagunça. Já pisei no seu pé 3 vezes. Dançar realmente não é minha praia. Você vai me matar de vergonha? Está tudo bem. Eu só preciso pisar em seus pés a mesma quantidade de vezes. Assim que ela disse isso, Raviel pisou no meu pé. Seu peso suavemente veio sobre o meu. Raviel riu de brincadeira. Olhe. Estamos quites. Aqui estava um sorriso que ela só mostrava a mim neste mundo. Minha joia vermelha. Meu coração. Minha música. O lustre da lua projetava nossas sombras no chão. Nossa dança não era sobre pisar nos pés um do outro. Tratava-se de não largar as nossas mãos até ao fim, mesmo que pisássemos no pé do outro. Não importa que infortúnio acontecesse, nós ríamos um pouco e olhávamos um para o outro. Eu pertencia apenas a Raviel. Raviel era só minha. Isso mesmo. Nós dançamos. Cada ponto que o luar alcançava era o salão de baile de Raviel e de mim. Enquanto formos nós dois, qualquer mundo pode ser o nosso estágio. Neste dia, nos casamos. Nossa próxima história começaria em um estágio um pouco mais alto do que a anterior. Fazia 2 semanas desde que apresentei minha família a Raviel. Um bocado aconteceu desde então.
Nós nos encontramos com o imperador e fizemos vários tratados secretos entre o Império e a Torre. No entanto, deixando de lado essa história turbulenta, eu primeiro fiz o que eu tinha que fazer. Porque eu ainda tinha um epílogo para completar. Brilhante. Brilhante responde, sim, guerreiro. No quarto de Raviel e no meu, uma espada repousava sobre a cama grande. Coma. A coisa que uma vez arrancou o coração do minha amada. A espada que trancafiou este mundo em um ciclo eterno de 10 dias. A espada da oração. Minha espada sagrada cuspiu uma luz branca em direção àquela coisa perversa. A deusa guardiã absorve um pedaço de si mesma. Uma luz branca tocou a espada da oração. Balanço. Imediatamente, uma aura vermelha surgiu da espada da oração. A névoa vermelha sangrenta saiu da lâmina como se estivesse tentando lutar contra a luz branca que ameaçava devorá-la. A espada da oração fica horrorizada. A espada do ídolo tenta persuadir sua irmã. A luz branca e a névoa vermelha lutavam. No entanto, a névoa estava um pouco mais densa. Quando o vermelho estava prestes a sobrepujar o branco, outra cor saiu da espada sagrada. A espada da compaixão também tenta persuadir sua irmã. Esgoto negro. O segundo fragmento da espada sagrada que coletei se juntou à luta. As mesas viraram. A luz branca engoliu a névoa, assim como a água negra também engoliu. A névoa vermelha foi superada em um instante. A espada da oração fica chocada com a traição de suas irmãs. A espada da oração diz que ela não pode servir a um mestre que não seja Lefanta Aijin. Abri a boca. Você sabe por que Lefanta Aijin está matando constelações? A névoa vermelha parou. A névoa não tinha olhos, mas eu senti como se estivéssemos nos enfrentando enquanto eu olhava para a névoa. Havia uma tensão fria entre nós. No começo, eu não entendia de jeito nenhum. Eu só entendi depois de minhas experiências neste mundo. Aqueles que são chamados de constelações tentam invadir e dominar outros mundos e governar esses lugares dependendo de suas preferências pessoais sem levar em consideração as opiniões dos nativos. Seu método era diferente, mas era o mesmo para o bibliotecário de esquina. O bibliotecário não queria governar o mundo, mas observar os personagens. Ele designava as pessoas que estavam vivendo suas vidas como personagens. Ele era um voyeur de suas histórias. E, assim como as outras constelações, o bibliotecário cuidava dos mundos de acordo com seu gosto. Resumindo, é um dano público. Era violência. Lefanta Aijin já foi um imperador. Ele deve ter pensado profundamente. Em vez de cobiçar os poderes das constelações, prefiro matá-las. Acho que esse era o plano dele. Este mundo provavelmente tinha uma constelação também, mas Lefanta Aijin a matou. Mas seu portador original cometeu um erro. Desembainhei a ponta da espada. Quando uma constelação morre em um mundo, nasce outra. Olhe só! No continente onde a deusa guardiã foi selada, o rei demônio da chuva de outono apareceu. Neste mundo, o coração de prata surgiu. Francamente, seu mestre não está resolvendo problemas. Ele está causando outros maiores. Lefanta Aijin é. Se eu estiver errado, diga não. A espada envolta na névoa escarlate ficou em silêncio. Talvez eu não tenha tanta experiência quanto seu mestre. Claro. Seu mestre pode ter sofrido muito, sabido muito mais do que eu e, depois de muito pensamento e esforço, assumiu a tarefa de ser o assassino das constelações. Mas posso te dizer uma coisa com certeza. Eu falei com sinceridade. Se você fez algo errado, você precisa assumir a responsabilidade por isso até o fim. Há um mundo que foi colocado em um inverno eterno porque seu mestre se dispôs a matar uma constelação. As pessoas daquele mundo foram desonradas ao se transformarem em cadáveres em movimento. Mesmo que Lefanta Aijin tenha agido com nobres intenções, isso não pode ser perdoado. Assuma a responsabilidade. Então, a névoa vermelha se acumulou em um só lugar. Depois de um tempo, a névoa assumiu a forma humana. Uma criança cujo corpo inteiro estava manchado de sangue. Meu nome é Oração.
A espada na forma de uma criança vermelha abriu sua boca. Meu papel original é ouvir as orações das pessoas. Lefanta e Jin fez um desejo. Vou matar todas as constelações para que ninguém nunca mais seja manipulado por elas. A oração dele é nobre. Tem um significado. É imensa. Então eu confiei minha existência a Lefanta e Jin. Que oração você tem, humano? Eu olhei para a criança. Não fugir de nada. Então, eu continuei, não vou virar de costas para o que acontece na minha frente. Não vou dar desculpas. Vou assumir a responsabilidade pelo que digo e faço. Não vou fazer vista grossa para as coisas que estão erradas e afirmar que é assim que o mundo funciona. Enquanto eu viver e minha espada puder cortar. A criança vermelha ergueu os olhos para o ar. A estrada para o inferno é sempre pavimentada com boas intenções. Tudo o que posso fazer é abençoar suas boas intenções e me juntar a você no inferno. Era uma lamentação profunda. Minha habilidade é testar. Aqueles cujos corações são perfurados por mim serão testados em seus desejos. Seus desejos eram sinceros? Eles sacrificariam tudo por seus desejos. Minha habilidade amaldiçoada é fazer os outros desistirem de seus desejos. A criança tornou-se uma névoa vermelha novamente e se dissipou. Nosso novo mestre. Que você prospere no inferno por toda a eternidade. A névoa foi sugada pela espada sagrada. A existência da deusa guardiã tornou-se mais pronunciada. Finalmente, soltei a respiração que estava prendendo. Com isso, eu estava praticamente satisfeito com o que tinha que fazer antes de passar para o próximo estágio. O Império e a Torre ainda tinham muito que discutir, mas isso estava no reino da política. Minha esposa era mais ativa nessa área do que eu. Acabou. Quando saí do quarto, Raviel estava esperando na porta. Uma de suas criadas a acompanhava. Sim, Raviel. Está tudo feito. Nenhuma constelação ou fragmento pode incomodar mais este mundo, pelo menos não por enquanto. 3 apóstolos se aliaram para nos atacar, mas falharam miseravelmente. Não se preocupe. Nem mesmo tolos invadirão aqui depois de ver seu trabalho. A empregada de pé ao lado de Raviel fez uma expressão desagradável. Isso era natural. A criada que acompanhava Raviel era ninguém menos que a Dama da Seda Dourada, uma das invasoras. Parece que você está dizendo isso para eu ouvir, Excelência. Estou enganada, murmurou a Dama da Seda Dourada. Para os outros, ela era a jovem que estava possuída por um demônio astuto e atacou este mundo com um martelo. Ela foi feita para ser uma vítima, não uma criminosa. No entanto, o boato de que ela havia sido possuída por um demônio manchou sua honra, então ela acabou servindo a Raviel para limpar seu nome por enquanto. Deve ter sido doloroso para a Dama da Seda Dourada, que queria se casar com o príncipe, agir dessa maneira. Bem, a Dama da Seda Dourada também parecia estar pensando seriamente em se casar agora. Seus ouvidos são afiados. Eu falei para você ouvir. Continue lamentando sua tolice. Assim que você se arrepender o suficiente, usarei minhas conexões com a igreja para restaurar sua reputação. Até então, fique de boca fechada e trabalhe para nós. A Dama da Seda Dourada, vestindo um uniforme de empregada doméstica, mordeu o lábio. Lamentei, mas ela nunca poderia se rebelar contra nós. Ela desapareceria imediatamente se eu parasse de usar a reencarnação dos 100 fantasmas. Este foi o final que alcancei. Olhando para a cena, eu lentamente abri minha boca. Vou para a próxima fase agora, Raviel. Eu acho que você deve. Os olhos de Raviel encontraram os meus. Eu gostaria de te seguir para visitar outro mundo, mas o Império precisa de mim. Assim como eu tenho meu trabalho, você tem o seu. Faça o que quiser, Gonja, e volte para mim. Se você se sentir cansado e quiser ser consolado, volte a qualquer hora. Eu estarei aqui. Sim. Mas, depois de pensar um pouco, falei. O 20º andar da torre é meu terreno. Eu quero construir uma casa para nós dois lá. Isto é, se você quiser, Raviel. Ou? De fato.
Isso se tornará nossa casa de família no futuro? Em uma nova casa, em vez de ser a duquesa de Vancia, posso ser apenas sua companheira. Raviel sorriu. Ela leu minha mente como se fosse natural. Irei esperar ansiosamente por isso. Raviel tirou um lenço de seu peito. Um fio de prata foi bordado sobre o pano branco. Ela abriu minha mão e suavemente colocou o lenço nela. Isto era. Este é o lenço que geralmente carrego comigo. Meu perfume foi colocado nele semi-permanentemente usando o poder da magia. Perfume. É aquele. Raviel ficou na ponta dos pés e sussurrou em meu ouvido. O cheiro de lírio que usei quando você se apaixonou por mim. Sempre que você tenta se acalmar, você toca o cabo de sua adaga. É um hábito horrível. Pare com isso. Em vez disso, sempre que estiver irritado, sinta o cheiro no meu lenço. Gonja. Ficar como você está não deveria ser uma coisa infeliz. Não é dolorosa. Eu gostaria que não fosse. Seu amor e memórias de mim. Eu quero que a felicidade o ajude a permanecer você mesmo. Você vai conceder meu desejo? Sim. Eu engoli a sensação de inchaço e aperto em meu coração. Sim. Eu prometo que vou, Raviel. Eu te amo. Eu te amo. Meus lábios encontraram os de Raviel. Eu esperava que este momento durasse para sempre. Mas logo, nossas sombras se separaram. Transmitir, eu disse. A luz cobriu minha visão. Quando pisquei em seguida, já estava na grande biblioteca. Eu vi os caçadores que estavam esperando por mim, já que voltaram para a biblioteca com antecedência. Vem aqui, Rei da Morte. A representante deles, a mestre do dragão negro, abriu a boca. Percebi que seu humor mudou assim que a vi. Suas palavras podem ter sido amigáveis, mas havia uma ruga em suas sobrancelhas. Há algo de errado. Seria bom se eu pudesse dizer que não há nada de errado, mas... A mestre do dragão negro suspirou. Sim. Algo aconteceu. É muito sério também. Então, novamente, algo estava estranho aqui. Apenas os melhores ranqueados estavam por perto, incluindo a mestre do dragão negro. Normalmente, outros caçadores como a alquimista estariam por perto. Espere um momento. Onde estão os outros caçadores? Eles foram enxotados porque há algo que precisamos conversar entre nós. O que dizemos agora é de natureza secreta. Bem, nossa conversa também será transmitida ao vivo para a torre, mas... A voz da mestre do dragão negro ficou cada vez mais baixa. Ameaçadoramente. O que diabos está havendo? A pessoa que respondeu não foi a mestre do dragão negro, mas o questionador herege. Ele havia tirado o vestido que usava no último estágio e estava usando suas vestes normais de padre. Para resumir rapidamente, é assim. Rei da Morte. Você tem tido muito sucesso. O que? Pense nisso. Em As Crônicas do Demônio Celestial, você mostrou seu lado humilde e nobre para com sua mestre. Sua apreciação pelas artes marciais e devoção aos membros de sua seita fez o coração de incontáveis caçadores bater forte. Depois que As Crônicas do Demônio Celestial foi concluída, milhares de artistas marciais do mundo exterior entraram na torre todos os dias por um tempo. O cruzado assumiu e disse, alguém espalhou a transmissão ao vivo na torre para o mundo exterior. Bem, nós realmente permitimos que isso acontecesse. Rei da Morte, seu sucesso é fantástico para a publicidade. Não havia razão para recusar. Mas mesmo assim... A condessa segurou seu leque. Podemos ter sido um pouco moles demais. Muito moles. Eu perguntei. Seu personagem. Não, o impacto do seu status como um ícone e ponto. Que merda? Olhei para meus colegas, incapaz de entender sua lógica. Todo mundo parecia tão sério. O questionador herege, que sempre sorria mesmo em situações graves, respondeu. 113.654 pessoas. O quê? Esse é o número de pessoas que entraram na nossa torre só ontem. Eu não conseguia entender as palavras do questionador herege. Depois de um tempo,
Percebi que ele disse só ontem. Ontem, em apenas um dia. Sim. Sobre isso, muitas pessoas entram na torre quando a guerra lá fora ou um país é destruído. Mas nenhuma guerra ocorreu recentemente, exceto para batalhas locais de pequena escala. Ah. Nenhum país caiu também. Mesmo sendo pacífico, a quantidade de entradas na torre aumentou. Este é um panfleto do mundo exterior. A condessa me entregou um panfleto. Meu rosto estava pintado como um pôster de eleição presidencial. Abaixo dele, as seguintes frases foram escritas: "O Rei da Morte será nosso rei. Vá para a utopia." Eu lentamente abri a boca. O Rei da Morte não pode ser. Claro, é o seu título. Está se referindo ao Rei da Morte. Esse tipo de folheto está sendo distribuído em inúmeras áreas. Só para você não entender mal, definitivamente não estamos por trás disso. Pessoas do mundo exterior estão fazendo isso por conta própria. Eu nem sabia como reagir. Não sei se você adivinhou pelo folheto, mas... A cruzada sorriu ironicamente. Hoje em dia, os panfletos raramente são usados para propaganda. Você entende, Rei da Morte? Você só usa panfletos quando deseja alcançar pessoas que não usam a internet. O que quer dizer com isso? Pessoas que moram em áreas sem bom acesso à internet. Pessoas pobres em países pobres. Áreas de conflito. Zonas de guerra. Uma miríade de pessoas pobres e refugiados está entrando na torre. Eles estão migrando para a Torre de Babel, abandonando seus países e cidadania, deixando para trás suas vidas no mundo exterior. Como havíamos feito, disse a cruzada. A víbora cruzou os braços. Aquelas pessoas. Elas estão usando chapéus e camisas pretos quando entram na torre. Dizendo que querem entrar na seita demoníaca. Para ser mais preciso, eles acabaram de ver você e entraram. Não são apenas os pobres e os refugiados, disse a mestre do dragão negro. Pessoas com grandes ativos também entraram. Cientistas, sociólogos e professores que aparecem dizendo eu ajudarei a criar uma nova sociedade na torre e ponto. Kingonja. Os mestres das grandes guildas olharam para mim. Você não apenas conquistou os estágios. Não da perspectiva do mundo exterior. Pessoas em todos os lugares querem um herói. A coragem de enfrentar desafios. Respeito pelos humanos. Um compromisso de amor. Do jeito que está acontecendo, nada excita mais as pessoas do que um herói virtuoso que coloca sua vida em risco. A mestre do dragão negro puxou seu smartphone e me mostrou sua tela. Você se tornou nosso estandarte. Na tela estava o holograma que sempre flutuava na praça central da Babilônia. Rank 1. Santo da Espada. Rank 2. Rei da Morte. Rank 3. Mestre do Dragão Negro. Rank 4. Questionador Herege. Rank 5. Condessa. Rank 6. Víbora. Rank 7. Linguista de Babel. Rank 8. Mensageiro Kanjiok. Rank 9. Cruzada. Segundo lugar no ranking de caçadores. Essa era a nova posição em que a torre me colocou. Meu coração batia loucamente. Rei da Morte. A mestre do dragão negro pegou seu telefone e olhou diretamente para mim. Ela estava falando sério. Mais do que nunca. Você está pronto para se tornar nosso rei? Rei. A ponta dos meus lábios se ergueu. As pessoas sorriem instintivamente quando encontram algo inesperado. Olhei à minha volta. Mestre do dragão negro, questionador herege, víbora, cruzada e condessa. Eu olhei nos olhos deles, um após o outro. Você está brincando, certo? Claro, disse a mestre do dragão negro. Eu queria que ela continuasse e dissesse, é claro que estou brincando. Mas as palavras que saíram de seus lábios foram o oposto de minhas expectativas. Claro, não podemos fazer uma nova monarquia agora. Rei da Morte, você pode não saber disso, mas dedicamos nosso coração e alma ao sistema atual da torre.
Nós lutamos durante muitos fracassos e contratempos para isso. Cada um de nós está tentando trabalhar os ideais da anarquia à sua maneira. Ah! As guildas na torre são, na verdade, uma espécie de combinação. Já chega. Falar sobre isso não ajudará o Rei da Morte. A cruzada interrompeu o questionador herege. O rei é um mero símbolo. No entanto, os símbolos têm poder real que engonja. Você já tem poder real. 100.000 pessoas entraram na torre em um dia depois de ver seu nome e acreditar em seu personagem. Nem mesmo a mestre do dragão negro conseguiu isso antes. Você é o primeiro. Não há precedentes para qualquer caçador com este tipo de poder. Foi só então que percebi que a cruzada estava mais agitada do que o normal. A cruzada estava sempre calma e equilibrada. A única vez que ela levantou a voz foi durante o incidente do 12º andar, do qual ninguém se lembrava agora. Ela só agia assim quando todos suspeitavam uns dos outros e tentavam se matar. Mas a cruzada estava animada agora. Não era só ela. Além do questionador herege, todos os grandes líderes de guilda estavam estranhamente acalorados. Eles estavam lutando para manter sua excitação sob controle, mas eu podia ver suas emoções nuas em seus olhares. Não teríamos conseguido lidar com esse boom populacional antes. A comida era escassa. Mas do jeito que estamos agora, temos terras e rotas comerciais suficientes. Vai ser difícil, mas podemos atender a demanda por alimentos. Acima de tudo, temos experiência, disse a condessa. Não estou me gabando, mas todos os mestres da guilda aqui passaram por turbulências. A cruzada é uma nômade de uma nação em ruínas. A mestre do dragão negro é uma órfã de um país devastado por uma guerra civil, e o questionador herege e a víbora vivem com a máfia e gangues desde que eram jovens. Eu nasci na aldeia mais pobre do mundo. Todos aqui são especialistas em tempos difíceis. Isso mesmo afirmou a mestre do dragão negro. Neste mundo, só nós podemos lidar com esta crise. Nenhum país, nenhuma nação do mundo exterior pode fazer isso. Mas, nós podemos. Superamos coisas piores do que isso. Engoli em seco. Eu podia sentir claramente a empolgação dos mestres da guilda. Eles haviam abandonado o velho mundo e fugido para o novo mundo. E embora tenham alcançado o auge deste novo mundo, os mestres das guildas não desistiram de seu desejo de construir uma nova sociedade. Rei da Morte. Nós conseguimos fazer isso. Um sonho. Vamos fazer o que nenhum país do mundo exterior poderia fazer. Algum lugar um pouco melhor. Vamos fazer um mundo onde as pessoas que foram expulsas pelo mundo exterior possam respirar e viver um pouco. Um ideal. Nós sabemos bem como é uma sociedade decaída. Então, podemos fazer uma que não caia. A cruzada, que fugiu de um país da América do Sul. Nós sabemos o que divide as pessoas e causa guerras. Portanto, podemos evitar guerras civis. A mestre do dragão negro, que sobreviveu a conflitos sangrentos no Mar Negro. Nós sabemos o que é violência. Então nós podemos fazer uso da violência. O questionador herege, criado pela máfia na Europa Oriental. A víbora, que cresceu nas tríades na China Central. Nós sabemos o que significa ser pobre, então podemos superar a pobreza. A condessa, que nasceu em uma cidade pobre na Índia. Vamos mostrar a eles, Rei da Morte, disse a mestre do dragão negro. Vamos mostrar às pessoas que podemos criar um mundo um pouco melhor. Então percebi. Fui eu quem mudou os mestres da guilda. Isso nunca aconteceu no mundo anterior. No mundo onde o Imperador das Chamas era classificado em primeiro lugar. A torre era apenas uma torre. Um refúgio para os desesperados. Um paraíso para criminosos e prisioneiros no corredor da morte. Eu nunca tinha visto os olhos brilhantes da mestre do dragão negro enquanto ela falava sobre um novo mundo. Nem em uma foto de revista. Nem em nenhuma entrevista de vídeo. O dragão negro sempre teve olhos frios. Mas ela mudou por minha causa. Meu coração disparou. Por favor. O mundo com que a mestre sonhou. Por favor, me digam o que eu tenho que fazer. Eu poderia mudar o mundo.
Claro. Sim. Eu pensei que você perguntaria isso. A mestre do dragão negro sorriu gentilmente. Seu olhar retratava sua fé em mim. Continue agindo do jeito que você está. É a coisa mais importante para mim. Acostumar-se com a política é algo que podemos ensinar passo a passo. Ah, ah, ah. Se você olhar de lado, é como se estivéssemos monopolizando o poder real enquanto o Rei da Morte faz o papel de rei sem poderes. Bem, eu não vou negar isso. Mas também quero passar esta posição para outra pessoa assim que puder. Você sabe quantos crimes violentos acontecem a cada dia? Oh, há crimes frequentes sob o nome de religião. Nos últimos 10 dias, 21 ataques terroristas foram evitados antes de ocorrerem. Vamos parar de falar sobre isso. Isso só vai nos deixar miseráveis. 1. O mais importante é continuar sendo eu mesmo. Se é assim. Olhei à minha volta. Diretor da livraria Nin. Bibliotecário. Onde você está? Minha voz ecoou pela enorme biblioteca. Então, uma pequena sombra apareceu por trás de uma estante do tamanho de uma casa. Já fazia um tempo desde que vi a constelação ao bibliotecário de esquina. Caramba, o que você está fazendo aí? Venha aqui. Mas... Digo. Os lábios do bibliotecário tremeram. Como uma criatura insignificante como eu pode ousar se mostrar diante do estimado Rei da Morte? Seus olhos ficarão sujos. Por favor, me trate como se eu não existisse, como se eu fosse uma partícula de poeira flutuando na biblioteca. Ah, não haja tão loucamente. Venha logo. O bibliotecário flutuou desamparado. Suas mangas compridas esvoaçavam como as orelhas de um cachorro maltês triste. Fale, por favor. Por favor, pegue um livro para nossa próxima fase. Qual apocalipse você quer? Um conto de fadas. O bibliotecário fechou a boca com força. Despreocupado, eu disse, entre os apocalipses que nos foram oferecidos, existe apenas um conto de fadas. Por favor, me entregue. Na verdade, há uma conexão estranha. A expressão do bibliotecário mudou. Seus olhos estavam entreabertos, tremendo de apreciação, como costumavam fazer quando me via. Muito bem. Aqui está o apocalipse de qual você falou. Um dos livros flutuando em torno do bibliotecário voou até ele. Quando o bibliotecário abriu a capa, informações sobre o apocalipse apareceram. Eu e nosso bode expiatório. Gênero, conto de fadas. Nível de dificuldade, classe A. Limite de jogador, 2 ou mais. A serialização está suspensa no momento. Introdução: a humanidade deste mundo conseguiu criar uma utopia. Mas uma fonte de energia especial era necessária para manter a utopia. A fonte de energia necessária eram os gritos de sofrimento de uma criança inocente que não cometeu nenhum crime. Embora fosse uma pena, para a felicidade perfeita de 17 milhões de pessoas, um inocente deveria tolerar isso, certo? Graças a técnicas de tortura meticulosamente desenvolvidas e tratamentos que salvam vidas, cerca de 5 anos de gritos eram arrancados de cada criança. Quanta eficiência! Motivo da descontinuação: 118 mil anos se passaram desde a criação da utopia. Eventualmente, todas as crianças inocentes foram usadas. A utopia, que perdeu sua fonte de energia, chegou ao fim. Certo. Este era o apocalipse. Eu tinha mantido isso em mente desde a primeira vez que o vi. Pessoal, gostaria de escolher este apocalipse para nosso próximo estágio. Os mestres da guilda olharam em volta. A mestre do dragão negro inclinou a cabeça. Um conto de fadas? Desculpe, Rei da Morte, mas esse mundo de conto de fadas não nos dará recursos ou mais território. A dificuldade também é classe A. Temos que desafiá-lo. Sim, temos. Eu olhei nos olhos da mestre do dragão negro. Até agora, escolhemos os apocalipses com base na utilidade dos mundos para a torre. Os arquivos de artes marciais em As Crônicas do Demônio Celestial fortalecerão o poder de luta da torre. As trocas com o mundo da ficção científica irão melhorar muito nosso poder científico.
Os apocalipses que desafiamos até agora foram os seguintes. 21º andar, a grande biblioteca de todas as coisas. 22º andar, crônicas do demônio celestial, gênero, artes marciais, fusão. 23º andar, saga dos Cavaleiros de Ferro no espaço, gênero, ficção científica. 24º andar, cabine de jornal da Montanha do Amanhecer, gênero, mistério, história. 25º andar, o conto da Academia Sorvin, gênero, romance. 26º andar, Apocalipse da Cidade Festiva, gênero, esportes. 27º andar, Epopeia da Rua da Padaria, gênero, culinária, gestão de negócios. Fiquei no Império por meio mês depois de concluir o conto da Academia Sorvin. Durante esse tempo, os outros caçadores concluíram os andares 26 e 27. Todos os caçadores com títulos estavam trabalhando duro para concluírem os estágios. Agora, faltavam os andares 28, 29 e 30. Mas eu tinha meus próprios planos. Se as coisas acontecessem como eu queria, este 28º andar seria basicamente nosso último apocalipse. Depois de ruminar esse plano, abri minha boca. Não é necessariamente apenas a tecnologia e os recursos que são úteis. Questionador herege, você disse que a população da torre está crescendo em quase 100.000 pessoas por dia. Sim. O que precisamos agora é um ponto focal. É unidade. O questionador herege piscou. Eu concordo, mas não é por isso que estamos te apoiando? Você é o ponto focal da torre. Forneceremos a você uma posição adequada em breve. Podemos dá-lo uma grande posição, como o líder da aliança de guildas ou líder do conselho. Balancei a cabeça. Líder da aliança de guildas. Algumas pessoas podem ficar encantadas com o título. Por fora, parecia que eu tinha maior autoridade na torre. Esses truques não vão funcionar. Oh! Por que você diz que é um truque? Todos aqui, não só eu, precisam angariar o apoio do povo. Não sou realmente quem controla a torre agora. São todos vocês. Somente quando todos vocês ganharem o apoio do povo, a torre se unirá. A biblioteca ficou em silêncio. Então, o questionador herege sorriu. Você tem razão. Mas você sabia? Rei da Morte, nós temos o pecado original. Fizemos coisas horríveis para deter o caos na torre. E continuamos a fazê-las. É uma pena, mas não temos absolutamente nenhuma legitimidade moral. O questionador herege está certo, murmurou a mestre do dragão negro. Fizemos coisas demais para agirmos como símbolos. Está tudo bem se vocês agirem bem de agora em diante. Por favor, comportem-se. Somos uma equipe. Não consigo resolver questões religiosas como o questionador herege. Eu também não posso lidar com problemas de gangues como a víbora. Não posso me equipar a você em política, economia ou segurança. Não estou sendo humilde. É a verdade. Porém, eu nunca vou trair vocês. Vocês podem confiar em mim. Eu estava confiante de que poderia reunir essas pessoas talentosas. Se houver um problema entre vocês, eu vou mediar. Se vocês precisarem conversar, criarei um local para conversarem. Confiem em mim. Vamos nos tornar uma equipe. Os mestres da guilda ficaram em silêncio. Eu segurei o conto de fadas, eu e nosso bode expiatório. Como você disse, este apocalipse não tem um grande recurso dentro dele. Também não existe nenhuma terra fértil. Mas há um sacrifício inaceitável aqui. Todos. Não podemos tolerar esse tipo de sacrifício. Vamos mostrar ao mundo que tipo de pessoas somos, visando este mundo. Isso mesmo. Esta era uma declaração de intenções. Uma declaração que mostraria como administraríamos a torre. Não fecharíamos os olhos a alguém que está sendo sacrificado. Nós enfrentaríamos isso. E se as dificuldades não pudessem ser resolvidas, iríamos avançar, de cabeça erguida. Mostraríamos ao mundo que éramos essas pessoas. É assim que podemos ganhar confiança e pedir aos habitantes da torre que acreditem em nós.
Entendo. A confiança na administração. Sim. Eu olhei para os mestres da guilda um por um. Felizmente, este apocalipse permite 2 ou mais jogadores. Mestre do Dragão Negro. Questionador herege. Condessa. Víbora. Cruzada. O grupo de estrelas mais brilhante desta torre. Meus colegas. Por favor, lutem ao meu lado. Todos nós participaríamos deste apocalipse. Depois de ouvir meu pedido, meus colegas não disseram nada por um longo tempo. Talvez eles estivessem olhando para a vida que levaram. Seus dias manchados de expurgos. Você está nos pedindo para pegar o caminho mais difícil, na verdade. Após um longo período de silêncio, a mestre do Dragão Negro abriu a boca. Sua voz era quase lamentável. As pessoas podem se tornar hábeis com a prática. Se tentarem, também podem se tornar uma pessoa moral. Elas podem se tornar poderosas trabalhando duro. Mas é quase impossível para alguém ser competente, moral e poderoso. É simplesmente muito difícil. É realmente um caminho difícil. Alguém me disse que o caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções. Eu estendi minha mão para os mestres da guilda. Nesse caso, a estrada para o céu deve ser pavimentada com incontáveis pecados. Haveria inúmeras pessoas que ficariam com inveja de nós. Também haveria muitos que criariam problemas para se divertir. Pessoas que querem poder lutariam, e aqueles que vêm agitar os habitantes da torre apareceriam. Essas pessoas existiam. Muitas pessoas desse tipo existiam. O mal é comum e forte. Mas isso não é motivo para desistirmos. Vamos mostrar um mundo um pouco melhor para as pessoas que abandonaram o mundo exterior para vir aqui. Eu estendi minha mão novamente. Não foi para que pudéssemos apertar as mãos. Era uma pose para várias pessoas juntarem as mãos ao mesmo tempo. Como um time de esportes torcendo junto antes de um jogo, eu silenciosamente estendi minha mão direita em direção aos mestres da guilda. Ah! Enquanto a mestre do Dragão Negro hesitava, o questionador herege estendeu a mão primeiro. Toque! A palma da mão do questionador herege juntou-se às costas da minha mão. Não me importo. É atraente se os responsáveis têm legitimidade moral. E o Rei da Morte é o único que pode nos enfeitar com moralidade. Será um desperdício perder esta oportunidade. A víbora colocou a mão em cima. Agora sou o sucessor da seita dos justos. O velho está sempre me importunando para pensar sobre a mentalidade da seita ou o que quer que seja quando ele me vê. Bem, acho que vou participar por respeito ao meu mestre que está ficando para trás. A cruzada colocou a mão em cima. Tenho usado minha habilidade desde antes de esta conversa começar. Detecção de mentiras. Ninguém aqui deixou palavras falsas escaparem de suas bocas. E mais do que isso, Kingonja. Eu sei que você participou de As Crônicas do Demônio Celestial e de O Conto da Academia Sorvin com um coração justo. Acredito na sua atitude sincera, acredito no seu amor verdadeiro e, acima de tudo, no seu caráter. Todas as revoluções falham. Mas vou, pelo menos, dedicar minha vida e minha alma para fazer com que nossa revolução seja lembrada como o fracasso mais espetacular. A condessa estendeu a mão dela. Não consigo acompanhar a história dos românticos. Mas tanto faz. Estou apenas seguindo a multidão. Não quero que minhas preciosas ações caiam. Vamos fazer o nosso melhor, galera. Por fim. A mestre do Dragão Negro hesitantemente colocou a mão dela em cima. Eu não posso prometer a vocês muito. Não posso garantir nosso sucesso. Não posso jogar fora as ferramentas que usei até agora. Mas... tudo bem. Olhos negros varreram sobre nós. Se falharmos... se alguém entre nós tiver que morrer, eu serei a primeira a morrer. Eu prometo a vocês isso. Então eu também vou te fazer uma promessa. Eu sorri. Eu não vou deixar ninguém aqui morrer. Não importa onde. Não importa quando. Você está fazendo uma promessa absurda, você. A mestre do Dragão Negro sorriu amargamente. No entanto, ela não retirou a mão.
Os 6 de nós. Nossas mãos foram reunidas. Muito bem. O bibliotecário sorriu enquanto nadava pelo ar. Rei da Morte. Mestre do Dragão Negro. Questionador herege. Condessa. Víbora. Cruzada. Eu designo esses 6 como personagens de Eu e Nosso Bode Expiatório. Ao abrir os olhos, vocês estarão em um mundo que conheceu sua descontinuação no auge. Cuidado! É muito diferente dos apocalipses que vocês encontraram até agora. O bibliotecário abriu o livro. Puh! A luz fluiu das páginas do Apocalipse para nossas mãos sobrepostas. A dificuldade deste Apocalipse é classe A. A luz nos envolveu. Ao contrário da última vez, não posso conceder muitas bênçãos a vocês. A constelação deste Apocalipse está viva. Viva e reinando sobre o mundo. Vocês entrarão como uma espécie de exército invasor neste Apocalipse. Naturalmente, a constelação será hostil. O bibliotecário riu levemente. Rei da Morte, a constelação vai tratá-lo, especialmente, como um inimigo. Um inimigo? Antes que eu pudesse entender o que o bibliotecário quis dizer, nossa visão estava completamente coberta de luz. Na verdade, não precisei tentar entender o que as palavras do bibliotecário significavam. Conforme o mundo ficava branco, antes mesmo de abrirmos nossos olhos para saudar o novo mundo. O evangelista da felicidade eterna detecta invasores. Uma voz cortante cintilou em nossos cérebros. A voz continuou como um maremoto ou uma sirene urgente, tocando uma após a outra. O evangelista da felicidade eterna emite um aviso para vocês. O evangelista da felicidade eterna pretende erradicar os invasores. O evangelista da felicidade eterna declara guerra a vocês. Eu e nosso bode expiatório. O evangelista da felicidade eterna abomina vocês. Este conto de fadas era governado pela constelação que invadiu o mundo de Raviel. 1. E aí galera, estão gostando do nosso maníaco suicida? Não tenho boas notícias, infelizmente alcançamos os capítulos atuais. Vou dar um tempo pro nosso Gonja curtir sua lua de mel. Mas assim que juntar capítulos suficiente para um episódio eu volto a lançar.